Prepare-se para descobrir um segredo espiritual que poucos têm coragem de revelar. Você já se perguntou por que aqueles que são chamados para um propósito maior enfrentam uma batalha tão intensa contra o desejo sexual? Parece absurdo, mas a verdade é que essa luta é muito mais comum do que você imagina. O mais surpreendente? Os motivos por trás dessa guerra espiritual podem mudar totalmente sua perspectiva. Fique até o final, porque o que vamos revelar aqui pode transformar sua vida. A verdade é que a luta contra o desejo sexual não é apenas uma questão de fraqueza humana ou de falta de autocontrole. Trata-se de uma batalha espiritual poderosa e silenciosa que atinge especialmente aqueles que têm um propósito grandioso. É um conflito interno que muitas vezes consome a mente e o coração daqueles que foram escolhidos para algo maior. Vamos ser sinceros. Se você sente que está preso nessa luta silenciosa, saiba que você não está sozinho. Ao longo da história, algumas das figuras mais ungidas enfrentaram tentações devastadoras. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu diante do desejo por Batseba. Sansão, chamado desde o ventre para uma grande missão, viu seu destino comprometido por sua fraqueza diante de Dalila. Esses exemplos mostram que até mesmo os mais fortes, espiritualmente, podem ser derrubados quando cedem às tentações da carne. Mas por que isso acontece? Por que a luta contra a imoralidade sexual é tão feroz justamente para aqueles com um grande chamado? Não se trata apenas de um desafio comum. É uma estratégia bem planejada do inimigo. A Bíblia alerta: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Isso significa que o pecado sexual não é apenas uma tentação momentânea, mas uma armadilha espiritual destinada a destruir aqueles que possuem uma missão divina. O inimigo sabe exatamente a quem mirar. Se ele conseguir desviar alguém escolhido por esse caminho, ele enfraquece sua missão e o afasta da presença de Deus. Essa é a chave. A batalha não é só contra a carne, mas contra forças espirituais que reconhecem o potencial dos escolhidos e tentam impedir que seus propósitos se concretizem. E esse é apenas o começo. Existem razões surpreendentes por trás dessa batalha espiritual. Vamos explorar cada uma delas e entender por que os escolhidos lutam em segredo contra o desejo sexual. Prepare-se, porque a verdade vai te surpreender. Vamos agora explorar o primeiro motivo pelo qual os escolhidos enfrentam uma luta tão intensa contra o desejo sexual: a sensibilidade espiritual. Aqueles que têm um chamado especial geralmente desenvolvem uma percepção muito mais aguçada do mundo espiritual. Isso significa que eles não apenas captam os sinais da presença divina, mas também percebem com mais intensidade as armadilhas do inimigo. É como se suas antenas espirituais estivessem sempre ligadas, captando tanto o bem quanto o mal com muita clareza. Essa sensibilidade espiritual, que deveria ser uma bênção, acaba se tornando um campo de batalha quando o inimigo decide atacar. O desejo sexual se apresenta como uma arma poderosa, justamente por ser capaz de distrair, enfraquecer e até desviar aqueles que foram separados para algo maior. Para quem é espiritualmente sensível, uma simples tentação pode se transformar em uma verdadeira tormenta interna, gerando um conflito contínuo entre o propósito divino e os desejos da carne. Mas por que isso acontece? Porque o inimigo sabe que, se conseguir prender alguém nessa luta, ele pode atrasar ou até interromper seu crescimento espiritual. Imagine alguém chamado para ser um líder espiritual ou um influenciador positivo, mas que se vê constantemente lutando contra impulsos que consomem sua energia e foco. É por isso que a luta contra o desejo sexual não pode ser subestimada. Ela tem o poder de enfraquecer a fé e desviar a pessoa do caminho que Deus traçou. O segundo motivo é o isolamento.
Muitas vezes, aqueles que possuem um grande chamado acabam se afastando socialmente, quer por escolha própria ou por circunstâncias que exigem dedicação total à missão. Esse isolamento, que poderia ser um tempo de crescimento e fortalecimento, pode facilmente se transformar em uma armadilha. Sem uma rede de apoio ou relacionamentos espirituais sólidos, o escolhido acaba lutando sozinho contra tentações poderosas. O silêncio dessa batalha é perigoso porque, quanto mais a luta se torna secreta, mais difícil é vencê-la. Quando ninguém sabe o que está acontecendo, não há quem possa oferecer ajuda, conselho ou oração. Isso cria um ciclo vicioso, onde o isolamento intensifica a tentação, e a tentação aprofunda o isolamento. Muitos se veem presos nesse ciclo, tentando vencer sozinhos, o que, na verdade, precisaria de suporte espiritual coletivo. Esses dois primeiros motivos mostram que a luta contra o desejo sexual entre os escolhidos não é apenas uma questão de autocontrole ou força de vontade. Trata-se de um conflito profundo e espiritual, onde o inimigo utiliza as próprias características positivas, como sensibilidade e dedicação, para atacar e enfraquecer. E essa é apenas a ponta do iceberg. Nos próximos motivos, vamos aprofundar ainda mais nessa verdade espiritual. Agora que entendemos os primeiros motivos, vamos falar sobre o terceiro motivo que torna essa batalha espiritual tão intensa. Um grande chamado atrai ataques implacáveis. Quando alguém é escolhido para uma missão especial, automaticamente se torna um alvo visado. O inimigo sabe que, se conseguir derrubar alguém com grande potencial espiritual, o impacto negativo se espalha muito além da vida individual. Isso significa que quanto maior o propósito, mais intensos serão os ataques para tentar desviar essa pessoa do caminho. O desejo sexual é usado como uma estratégia específica, pois ataca diretamente áreas delicadas da vida do escolhido, como sua integridade, fé e comprometimento. Não é à toa que muitos líderes espirituais, profetas e pessoas com dons extraordinários enfrentam lutas constantes contra esse tipo de tentação. O inimigo quer que essas pessoas caiam, pois sabe que uma queda pública tem o poder de desacreditar toda uma missão. Basta olhar para a história. Quantos homens e mulheres espirituais ao longo dos séculos não foram derrubados por cederem às paixões da carne? O impacto de suas quedas não se limitou apenas às suas vidas pessoais, mas também afetou comunidades inteiras. Por isso, é essencial que os escolhidos estejam atentos, fortalecidos e conscientes de que a luta contra a imoralidade sexual é parte da guerra espiritual em torno de seu chamado. Vamos agora ao quarto motivo. Feridas emocionais criam brechas para o pecado. Muitas vezes, os escolhidos carregam consigo marcas profundas de rejeição, abandono ou traumas do passado. Essas feridas não tratadas tornam-se portas abertas para tentações devastadoras. Quando alguém está emocionalmente vulnerável, o desejo sexual surge como uma falsa promessa de alívio e conforto. Parece oferecer um refúgio momentâneo para escapar da dor. Porém, essa solução é ilusória. A satisfação momentânea se transforma em culpa, vergonha e um vazio ainda maior. Isso cria um ciclo autodestrutivo. A dor leva à tentação, que, quando consumada, aumenta ainda mais a dor. Sem uma cura interior genuína, essa batalha se torna uma repetição constante, levando o escolhido a um estado de desgaste espiritual e emocional. Entender que o desejo sexual pode ser uma resposta a feridas emocionais ajuda a quebrar esse ciclo. É fundamental buscar restauração emocional e apoio espiritual para fechar essas brechas que o inimigo explora. Somente assim é possível vencer essa batalha e seguir firme na missão dada por Deus. Até agora, vimos que a luta contra o desejo sexual não é uma simples questão de autocontrole, mas uma guerra complexa que envolve o emocional, o espiritual e a missão divina.
No próximo bloco, vamos explorar o quinto e último motivo e finalmente entender como é possível vencer essa guerra silenciosa. Chegamos ao último motivo que explica por que os escolhidos lutam em segredo contra o desejo sexual. Grandes dons espirituais exigem um autocontrole maior. Muitas pessoas pensam que ter um chamado especial ou dons espirituais excepcionais significa estar automaticamente imune às fraquezas humanas. Mas a verdade é bem diferente. Na realidade, aqueles que carregam grandes responsabilidades espirituais precisam desenvolver um autocontrole ainda mais sólido. Isso acontece porque a unção espiritual não elimina as inclinações da carne. Pelo contrário, ela exige vigilância constante. Quanto maior o dom, maior a cobrança espiritual e maior o risco de ser atacado justamente nas áreas mais frágeis. É como se o inimigo olhasse para aqueles que estão à frente e dissesse: se eu conseguir derrubar esse, muitos outros serão abalados. Além disso, dons espirituais poderosos frequentemente trazem consigo uma certa pressão. A expectativa de manter uma postura exemplar pode gerar um desgaste emocional, que por sua vez deixa brechas para tentações. A luta diária contra o desejo sexual, nesse contexto, se torna uma batalha dupla. Controlar os impulsos naturais enquanto se mantém firme na missão divina. Mas a boa notícia é que essa batalha pode ser vencida. Para isso, é fundamental investir em disciplinas espirituais, como oração constante, jejum e renovação da mente por meio da palavra. A vigilância não deve ser um peso, mas uma prática cotidiana que fortalece a resistência contra as investidas do inimigo. Buscar apoio em relacionamentos saudáveis e estar cercado de pessoas que compartilham a mesma fé também faz toda a diferença. Quando um escolhido reconhece que sua batalha contra o desejo sexual faz parte de um conflito espiritual maior, ele se arma com a compreensão necessária para lutar de forma estratégica. Não basta apenas resistir. É preciso transformar o entendimento sobre o propósito divino em uma fortaleza que impeça o inimigo de minar sua missão. Concluindo, a luta contra o desejo sexual entre os escolhidos é uma guerra que envolve espírito, mente e corpo. Mas não é uma luta perdida. Com determinação, autocontrole e uma vida espiritual fortalecida, é possível vencer e permanecer firme no propósito que Deus determinou. O segredo está em reconhecer que, embora os ataques venham, o poder de Deus sempre será maior. E você está preparado para lutar essa batalha com sabedoria e firmeza? Se essa mensagem tocou você, não se esqueça de se inscrever no canal Bíblia Play e continuar acompanhando reflexões que fortalecem a sua jornada espiritual. Juntos, podemos vencer qualquer desafio espiritual.